Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Vou falar um pouco sobre a má escolha do Roboão e os conselheiros que ele ouviu. E o que isso tem a ver conosco? Essa é a questão. Será que só aconteceu com ele? Ou acontece também conosco? Em 2 Crônicas 10, e esse texto não é único, nós temos o equivalente em Reis ao que aconteceu quando Salomão morreu. A Bíblia economiza discrição de algumas coisas que não são úteis para nós. Por exemplo, sobre a morte de Salomão, nós gostaríamos de saber mais notícias. Ele foi assassinado? Será que Salomão morreu de doença? Será que ele se matou? A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Todas essas situações são possíveis. O Salomão, ao final da sua vida, vivia totalmente longe do Senhor, numa vida nababesca, envolvido com mulheres, com idolatria, seguindo ídolos, construiu templos e altares para todos os deuses de todos os povos. Ele misturou tudo, como na maçonaria. Ele fez... Aliás, Salomão é um vulto muito citado na maçonaria. A maçonaria não é uma religião, eles dizem. Eles aceitam todas as religiões. O Salomão caminhou nessa direção e não sabemos como foi o final da vida dele. E Deus também não fala sobre isto. A Bíblia não diz quantos filhos o Salomão teve. Com 1000 mulheres, não sabemos se ele teve alguma fora ainda do casamento. Com 1000 mulheres, ele deve ter tido muitos filhos. Ainda que nem todas as mulheres tivessem um filho, todas gostariam de ter pelo menos um filho com ele. E ele não tinha que economizar nada, porque ele escravizava o povo. Ele não escravizou os israelitas, escravizou os estrangeiros. Mas os israelitas, ele arrochou com impostos a um limite que eles não conseguiram suportar mais. Quando Salomão morreu, foi um alívio geral para a população inteira. Porém, também não sabemos como Roboão veio a ser escolhido. Se o Salomão em vida escolheu Roboão, ele era filho de uma mãe estrangeira, mas a maioria dos outros irmãos dele também. E o Roboão veio a reinar no lugar do pai. Também a Bíblia não diz se houve briga, disputa, provavelmente houve, mas a Bíblia não entra nesses detalhes. O Roboão acabou sendo rei no lugar do pai. Esse processo é economizado na Bíblia para não aborrecer mais a Deus e não desanimar o leitor. Certamente esse foi um processo muito feio, muito sem graça da parte de Deus, sem a bênção de Deus. O fato é que o Roboão, com 40 anos, assumiu o reino no lugar do pai. Se ele tinha 40 anos quando começou a reinar e o pai reinou 40 anos, provavelmente ele nasceu logo no início. E o Salomão começou a reinar adolescente ainda, entre 12 e 16 anos de idade. Então, provavelmente, o Roboão já foi gerado por aí, digamos, 16 anos. Salomão tinha e já teve o Roboão. E com 40 anos, o Roboão começou a reinar. E também não sabemos dos detalhes por que ele foi a Siquém. A capital era Jerusalém, o que tinha que fazer em Siquém? Mas ele foi levado a Siquém. Provavelmente houve uma rebeldia do povo e muitos movimentos
fizeram com que ele saísse do reduto dele, que era Jerusalém, para ir a Siquém, seria coroado lá. E ele muito ingenuamente aceitou aquilo, e não era para aceitar. E para o terreno do adversário, brigar lá onde o adversário é forte, não é uma boa. Ele deveria chamar a comitiva de pessoas para conversarem com ele em Jerusalém, no palácio. Mas ele aceitou aquilo, ir a Siquém. Fez uma viagem, foi a Siquém para lá ser coroado. E uma comissão do povo foi levar um pleito para ele. Ó rei Roboão, nós queremos a paz no reino, vamos ser bons cidadãos, porém, o nível de impostos está muito alto e não conseguimos pagar esses impostos todos. Então, alivia um pouco os impostos e nós te serviremos para sempre. O Roboão disse, eu vou consultar os conselheiros e depois, daqui a 3 dias, eu dou a resposta para vocês. Outra coisa totalmente errada, porque em 3 dias ele foi para Jerusalém, mas o povo ficou em Siquém, fermentando fofoca e rebelião. Deu tempo de chamarem o Jeroboão lá do Egito. E então aqui em 2 Crônicas 10, diz que, por fim, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. Os anciãos disseram, olha, a situação do país é por demais grave. Para você manter a paz, é necessário que alivie um pouco os impostos. Então, pode prometer, mesmo que depois não cumpra logo, mas prometa, porque assim esse povo vai ser escravo seu para sempre. E o Roboão ouviu aquele conselho, pensou e foi se aconselhar com os jovens que haviam crescido com ele. Os jovens disseram, Roboão, não dá para você ficar aceitando. O povo tem que apanhar, tem que sofrer. É assim que seu pai tratou. Então diga o seguinte, olha, o meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Se meu pai castigou com açoite, eu vou castigar com açoite de ferro, chamado escorpiões, aquelas pontas de ferro amarradas em cada tira do açoite. E você tem que ser tratados assim, é assim que eu vou tratar. Mas por que os jovens disseram aquilo? A ideia é a seguinte, olha, se você der a mão, eles querem o pé, e aí não tem mais limite, eles vão querer puxar. Você tem que se impor logo no início. Esse é o conselho que muita gente dá. Você tem que se impor logo no início. Mostre força logo no início, e então você vai conseguir dominar a situação depois. Mas não comece a ceder, porque se você começar a ceder, babau, já era. E você não consegue mais segurar as rédeas. Ele entendeu que aquele conselho era melhor. Foram os jovens que cresceram com ele que deram aquele conselho. O resultado foi nefasto. Ele achou que o conselho dos jovens era mais interessante e respondeu ao povo assim. O povo já estava revoltado, 3 dias de fermentação. Alguns talvez não tivessem comida ali, revoltados, e o Jeroboão veio do Egito, muito revoltado contra o Salomão, ele já estava, porque o Salomão procurou matá-lo, por isso que ele fugiu para o Egito. Ele veio revoltado e se juntou com o povo, ele já era reconhecido, porque ele tinha sido superintendente do trabalho forçado da casa de José, onde eles estavam, em Siquém. Os ossos de José foram enterrados em Siquém. O Jeroboão estava no ambiente dele, era um líder reconhecido, porque ele já tinha sido superintendente dos trabalhos de Salomão sobre
o povo da sua tribo, a casa de José, Efraim e Manassés. E o Jeroboão era, então, um líder bastante reconhecido, capaz, e o povo estava revoltado, precisando de um líder. E o Jeroboão se tornou líder daquele povo, cumprindo uma profecia que Deus já tinha dado. Deus preparou Jeroboão para ser um bom líder. Deus não escolheu Jeroboão, filho de Nebate, para ser um mau líder. Deus previu aquilo. Quando, mais adiante, também seguindo o conselho dos jovens, o Roboão quis partir para a guerra, reuniu 180 mil escolhidos destes para a guerra, dentre as tribos de Judá e Benjamim, para pelejar contra o povo que estava desentrosado, o povo de Israel, e fazê-lo ser obrigado a obedecer ao comando do reino a partir de Jerusalém. E então ele reuniu aquele exército e o Senhor mandou um profeta dizendo: vocês não vão, porque eu, o Senhor, é que promovi essa divisão. Nós vamos, ao longo da Bíblia, entender por que Deus promoveu aquela divisão. O povo do norte não reconhecia Davi por causa de Salomão, que sujou a história de Davi, digamos assim. Aquele povo não queria saber de Deus e induziu Jeroboão logo no início a fazer os bezerros de ouro e constituir uma nova religião. Daí o Jeroboão é chamado Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fez Israel pecar, se afastar de Deus. Aquele povo do norte não tinha mais nada de Deus no coração, não queriam a Deus. E o Senhor promoveu aquela divisão para tentar trabalhar com Judá, onde ainda havia coisas boas. Então, Deus estava por trás daquela divisão. Não adiantava o Roboão tentar desfazer aquela divisão. Era necessária. Deus é quem promoveu aquilo. Mas Deus preparou o melhor líder que podia, o Jeroboão, para o reino do norte. Trabalhador, jovem dedicado, o Senhor falou com ele através do profeta Aías para que ele tivesse orientação boa para reinar, mas nada daquilo no final adiantou. O fato é que a divisão já estava caracterizada, o Roboão, totalmente inexperiente, nasceu em berço de ouro, nunca trabalhou, não sabia o que é trabalhar, calejar a mão. Ele não sabia o que o povo estava sofrendo, porque ele vivia só na corte, no bem bom da corte. Ele não sabia o que o povo estava sofrendo, não tinha ideia, queria fazer o povo sofrer mais ainda. Não estava preparado para ser rei, ele vacilou muito no início do reinado dele, até assumir uma postura que também não foi boa, mas pelo menos era uma postura mais definitiva. Ele vacilou muito e o principal, ele não ouviu o conselho dos anciãos, ele preferiu o conselho dos jovens que haviam crescido com ele, eram iguais a ele. O que isso significa para nós hoje? Infelizmente, é uma massa imensa de crentes que vão à igreja, mas não têm um líder. São ovelhas sem pastores dentro das igrejas. É triste isso. Ovelhas sem pastores dentro das igrejas. Você é uma pessoa assim? Pois é, pessoas que estão se guiando pelos seus amigos, irmãos próximos, pessoas com quem eles conversam, de onde buscam informação e sugestão, orientação. E o outro grupo imenso, mas que hoje já é talvez a maioria dos crentes das igrejas, que buscam alimento na internet, através de pregações que eles escolhem. Pregações, músicas, doutrinas e ensinamentos que eles escolhem, que recebem para eles
através de quem ensinamentos que eles recebem através de quem não tem nada que dá, fica reciclando abobrinha na internet. Ah, que legal essa mensagem, o cara falou uma coisa bacana, olha lá aquela ideia daquele pastor, olha lá, aquele cara lá que pregou isso, coisa estranha, e aquele ali ó, que falou aquilo, ouve isso. Muita gente está se alimentando disto, fazendo exatamente o que o Roboão fez, se alimentando de quem não tem o que dar, se aconselhando com quem não tem conselho para dar. Pessoa que não tem uma vida estabilizada, não tem fruto espiritual, e você está ouvindo essa pessoa, seja um pregador de internet, seja um irmão que recomendou aquele vídeo, aquela live para você, você está se alimentando de algo, às vezes, venenoso, que não tem a bênção de Deus, nem parte de uma pessoa que tem autoridade espiritual. Comece a pensar nisso. Você tem feito o que o Roboão fez? A consequência é triste, é nefasta. Vai ver sua família enfraquecida, seus filhos se desviando do Senhor, você vai embarcar em divisões da igreja, você vai acabar ouvindo fofoca da igreja, vai desprezar a liderança, vai pecar contra o seu pastor e você vai acabar não tendo pastor pessoal, crente que faz as coisas de orelhada de qualquer jeito, segundo o conselho dos outros crentes que estão andando do mesmo jeito que você. Então, é um monte de crentes assim, sem rumo, sem direção. Você está nesse meio, como o Roboão. Cuidado, qualquer decisão nesse estado é triste, é loucura, porque não vai ter proveito. Você deveria buscar quem tem vida espiritual, um líder que pode ser um mestre para você, um discipulador. Você precisa se submeter a uma pessoa que possa avaliar a sua vida e não ficar ouvindo qualquer coisa e pendurado na internet, reciclando abobrinha e recebendo alimento de todo lado, que vai trazer uma confusão terrível na sua cabeça e não vai ajudar em nada você a praticar aquilo que Deus manda praticar. Ou seja, você vai gastar seu tempo na internet, não vai conseguir produzir frutos para o Senhor, vai ficar igual uma barata tonta no meio de outras baratas tontas também. Uma ovelha sem pastor, dando cabeçada nas outras ovelhas também. Muitos crentes estão dessa maneira, não é o que Deus quer, mas é o que o Roboão fez e serviu de exemplo para nós, que sirva de exemplo para você também agora, minha irmã, para você também, meu irmão.